Bom dia, boa tarde, boa noite, fala comigo, tudo bem com você? Comigo tudo ótimo, muitíssimo obrigado. Deixa eu te contar uma coisa, a gente vai hoje discutir uma proposta de redação e eu vou sugerir uma possibilidade de esquematização do texto para você poder fazê-lo, obviamente, combinado? Ok? O que nós temos que levar em consideração? Bom, primeiro, os textos dos vestibulares de um modo geral, obviamente inclusive Enem, você já sabe disso. Os textos, as propostas, na verdade, vêm com textos motivadores. Nós precisamos saber qual é a função desses textos motivadores para que a partir disso a gente consiga elaborar uma boa redação. Combinado? Então nós vamos discutir bastante sobre isso à medida em que a gente for discutindo propostas de redação aqui no nosso curso. Belezinha? Tranquilinho? Como eu disse, eu vou dar uma sugestão de esquematização para depois você poder fazer a sua redação, mas lembrando sempre que nós vamos trabalhar com sugestão. O que isso significa? Você é obrigada a fazer do jeitinho que eu falar? Óbvio que não. A partir do momento que você já tem todo o conhecimento teórico que nós já passamos para você, você já sabe qual que é a função da introdução, como elaborar bem uma introdução, qual que é a função do desenvolvimento, como elaborar bem o desenvolvimento, qual que é a função da conclusão e como elaborar bem a conclusão. A partir do momento que você tem todo esse alicerce, tem toda essa base, é claro que a produção do seu texto vai depender daquilo que você se identificar, né? Como você achar melhor. Combinado? Ok? Na aula de hoje, o que nós vamos fazer? Nós vamos discutir o tema A Existência da Fome no Brasil. Lembrando, o tema vai estar disponível para você poder escrever. Além do tema, nós também vamos ter um relatório. Quais são as principais ideias que se relacionam a essa temática, ok? Para você dar uma lida, para você dar uma pesquisada, para você se informar. As informações, obviamente, não são finitas, muito pelo contrário. Então, não significa que nós vamos nos resumir àquilo que eu discuti com você ou que tiver no nosso relatório. Você, claro, tem total condição de apresentar outras informações e até mesmo pesquisar e aprender mais sobre o tema. Fechou? Ok? O que eu sempre falo para os meus alunos e você vai se acostumar com isso. Ó, presta atenção. Eu estou aqui com a minha proposta. Tá vendo? O que você está vendo aqui na minha proposta? Primeiro tá, né, com a cor vermelha porque acabou a tinta lá em casa, ok? Mas eu vou comprar. As próximas vão vir preto e branco, ok? Tranquilinho. Segundo, você está percebendo que existem várias anotações. É justamente esse hábito que eu quero que você crie, combinado? O que eu sempre falo para os meus alunos é caneta na mão, total na redação, 1000 na redação. Justamente porque você tem que explorar esses textos motivadores. A nossa primeira dica é essa, combinado? A partir disso, obviamente, a gente vai construindo o nosso arsenal argumentativo para a gente poder formatar e elaborar o nosso texto, fechou? Vamos começar com o seguinte. Primeira coisa que eu quero que você preste atenção, olha só, que eu anotei aqui no quadro para você, foi... Você vai perceber que é muito comum estar escrito entre parênteses Oi, tudo bem? Olá, tudo bem? Entre parênteses na referência bibliográfica, texto adaptado, texto modificado, algo do tipo. Vamos lá, o que isso significa? Que informações foram retiradas desse texto ou informações foram modificadas. Então, você tem que levar em consideração que os textos não estão lá à toa. E o texto adaptado significa que quem elaborou essa proposta teve como intenção modificar o texto para você ter determinadas pistas e a partir dessas pistas você chegar ao seu conhecimento sobre o assunto. Você vai entender isso melhor na hora que a gente estiver lendo os textos motivadores, combinado? Aí, no comando, você vai perceber que basicamente no comando das provas de um modo geral, vem da seguinte forma: a partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo da sua formação. Então, eu coloquei aqui para você, texto motivador, esse I indica mais conhecimentos construídos. O que isso significa? Para que você tenha um bom processo argumentativo, você precisa associar as duas coisas. Primeiro, a leitura dos textos motivadores, afinal de contas eles não estão aí à toa, obviamente, né? E a partir dessa leitura você acionar o seu conhecimento de mundo, ok? O que você aprendeu na escola, o que você aprendeu lendo jornais, assistindo TV, filmes e afins, ok? Então lembre-se, é necessário que haja tanto uma boa leitura, porque a prova de redação é uma prova de interpretação de texto, ok? Assim como conhecimentos a respeito disso que você adquiriu ao longo da sua experiência de vida, certo? Então, se você se resumir aos textos motivadores, obviamente seu processo argumentativo não vai ser interessante. Mas se você também ignorar
os textos motivadores, você não vai ter um norte interessante no processo argumentativo e isso também pode comprometer a sua argumentação. Então lembre-se, o ideal é associar as duas coisas, fechado? E para finalizar, você vai a partir de hoje fazer sempre essas perguntas no cantinho do seu comando, da sua prova, para que essas perguntas possam dar a você um norte, um rumo em relação ao processo argumentativo, em como explorar as informações. Quais perguntas são essas? Primeiro, quais são os aspectos positivos? Então, por exemplo, a existência da fome no Brasil. Quais são os aspectos positivos da fome? Você já vai começar a parar para pensar, peraí, será que existe aspecto positivo para a fome? Eu, Felipe, por exemplo, acho que não existe. Aí você vira para mim e fala assim, Felipe, mas a fome emagrece. Aí você tem que levar em consideração o seguinte, ok, você pode até anotar no cantinho, a fome emagrece, deixa as pessoas esbeltas e tal. Tá. Mas você vai conseguir desenvolver um texto, um argumento sólido com essa perspectiva? Você tem que analisar, ok? Quais são os aspectos negativos? Aspectos negativos em relação à fome, a gente pode pensar em vários. Então aqui já é algo que a gente já pode começar a pensar. Então aspectos negativos, por exemplo, para a fome, problemas de saúde, manutenção da desigualdade social e assim por diante. Quais são as causas disso? Nesse caso, quais são as causas da fome? Quais são as consequências disso, ou seja, quais são as consequências da fome? É claro que, por exemplo, a gente vai ver que muito comumente os aspectos negativos acabam se esbarrando nas consequências, por exemplo. E aí a gente vai ver que o nosso caminho é esse mesmo, que a gente está fluindo bem, ok? Como isso se relaciona com o indivíduo, ou seja, a fome atinge o indivíduo como? A pessoa que passa fome, como ela é atingida? Como isso se relaciona com o coletivo, com a sociedade? Bom, para pensar, no caso da fome aqui especificamente, eu não passo fome, mas será que a fome que uma outra pessoa passa pode me atingir? Eu como coletivo, eu como pertencente da sociedade? Então, tenha o hábito a partir de agora de fazer sempre essas 6 perguntas, porque essas 6 perguntas te ajudam a ter uma orientação a respeito do que pode ser o seu processo argumentativo. Só para reafirmar, se você tiver, por exemplo, dificuldade com a resposta da primeira pergunta para esse tema, quais são os aspectos positivos, então você sabe que não é uma linha argumentativa que você vai seguir. Agora, se você tiver facilidade, por exemplo, com os aspectos negativos, você já pensa, opa, já dá para eu ir por esse norte. Eu consegui especificar bem quais são as causas e quais são as consequências. Então você já sabe, dá para eu poder fazer um texto, por exemplo, com causas e com consequências e assim por diante. Agora, o interessante, sabe o que é? Eu falei para você sobre essas 6 perguntas nesse momento, no entanto, você vai perceber que a partir do momento que a gente lê os textos motivadores, naturalmente essas 6 perguntas acabam sendo respondidas. Por isso que a leitura dos textos motivadores é muito importante, combinado? Aí nós vamos ler os textos motivadores agora. Eu vou ressaltar pontos específicos, pontos importantes de cada texto, mas você precisa se lembrar do seguinte, não vamos esgotar as possibilidades a partir daquilo que eu apontar para você. Como eu falei, é claro que a temática ela pode ser e é muito mais ampla, e é claro que você pode trazer e deve trazer conhecimentos além daqueles que eu vou mostrar para você. Combinado? Ok? Então vem comigo. Texto número 1. Texto número 1 fala o seguinte: a fome é entendida como a incapacidade de a quantidade alimentar diária ingerida por uma pessoa fornecer as calorias equivalentes à energia gasta pelo organismo nos trabalhos realizados. Além das calorias, a alimentação deve fornecer determinados elementos nutritivos, como proteínas, vitaminas e sais minerais, que cumpram a função de restaurar as células, os tecidos e os órgãos de todo o nosso organismo. Vem cá, esse aqui foi o texto número 1 que você leu comigo. Quais são as informações interessantes que a gente pode ressaltar em relação a esse texto? Separei aqui no quadro para você dar uma analisada. Olha só, primeiro você percebeu que o texto começa com uma definição, conceito de fome, uma coisa talvez mais teórica. A minha sugestão para você é que você parafraseie isso. Como assim, Felipe? Com as suas palavras, para que isso fique mais fácil para você, inclusive, compreender, defina o que é fome. Escreva aqui, igual eu fiz assim, no cantinho da sua folha, o que é fome para você a partir desse conceito que você leu. Aqui eu coloquei algo do tipo, alimentação insuficiente para a manutenção energética do corpo. Então pronto, tenho aqui a paráfrase, o meu conceito sobre fome. O que eu posso pensar nesse momento? Se eu quiser, eu posso começar a minha introdução com a estratégia definição. Aí a partir disso eu já tenho uma definição, uma paráfrase sobre aquilo que seria fome, de acordo com o texto motivador, combinado? Outra coisa que eu destaquei aqui no texto número 1 foi justamente essa relação de alimentação satisfatória versus alimentação insatisfatória. Como assim? O texto basicamente falou que a alimentação ela é responsável por gerar energia para o corpo, por nutrir células e blá 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 blá. Você leu isso comigo. E aí qual que foi a relação que eu fiz?
Alimentação satisfatória, manutenção da saúde. Então, beleza. Se você come bem, a tendência é que você seja uma pessoa saudável, certo? Agora, alimentação insatisfatória, ou seja, a ausência desse alimento, o não comer bem, o que acontece? Problemas para a saúde. Aí vem o pulo do gato. É justamente aonde eu quero chegar. Como assim? O texto motivador, ele fez de uma forma subentendida essa associação, certo? Eu, a partir da leitura, percebi que ele falou o seguinte, olha, a boa alimentação gera benefícios para a saúde, beleza. Aí eu associei, mas o tema? O tema não está falando de uma boa alimentação, pelo contrário, está falando de uma alimentação escassa, da fome. Aí eu já faço o link. Então se a presença de alimentos gera benefícios à saúde, logo a ausência de alimentos vai gerar o quê? Malefícios à saúde. Perfeito. Já estamos extrapolando os textos motivadores. Mas repare, ele foi o responsável por esse raciocínio que eu tive. Eu só tive esse raciocínio porque eu li esse texto motivador. E aí, para completar, vem a interdisciplinaridade. Porque você que é fã da biologia, que ama a biologia, não ama não, mas tem que saber também para fazer prova, ok? Enfim, você que estuda biologia, você pode, por exemplo, sugerir nesse momento, como eu fiz aqui, quais tipos de problema que a ausência de alimento gera à saúde das pessoas. Então nós temos aqui, por exemplo, raquitismo como uma possibilidade, escorbuto como uma outra possibilidade, o beriberi como uma outra possibilidade. Com certeza existem várias outras doenças que você sabe muito mais do que eu, porque você estuda biologia e eu não. Mas aqui para você entender que a partir do texto motivador eu acionei uma outra área de conhecimento, que foi justamente o quê? A biologia. Combinado? Ok? Essas são as principais informações do texto número 1. Vamos agora ler o texto número 2. Vamos lá. Segundo a FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, o Brasil é o quarto produtor mundial de alimentos, produzindo 25,7% a mais do que necessita para alimentar a sua população. De toda essa riqueza, grande parte é desperdiçada. Conforme dados da Embrapa, 26,3 milhões de toneladas de alimentos ao ano têm o lixo como destino. Diariamente desperdiçamos o equivalente a 39 mil toneladas por dia, quantidade suficiente para alimentar 19 milhões de brasileiros, com as 3 refeições básicas, café da manhã, almoço e jantar. O que nós vimos aqui no texto número 2? Vamos lá. Primeiro, eu quero que você preste atenção que há dados estatísticos. A pergunta que a gente faz para dados estatísticos é, e daí? Então aí, por exemplo, o dado basicamente falou, o Brasil produz alimentos suficientes para a população. Resumindo, basicamente foi isso. Tá, e daí? E daí que a pergunta é, se o Brasil produz alimento suficiente, por que existe fome? Então a gente já começa a explorar o texto número 2. E aí o próprio texto sugere para a gente uma causa possível para a existência da fome. O texto fala, grande desperdício de alimentos. Felipe, beleza, mas está tudo aí escrito. Tudo não. A partir de agora você pensa, ok, tem alimento, mas tem fome. O próprio texto fala, isso ocorre também porque existe desperdício. Agora você para e pensa, é mesmo, existe o desperdício. Mas como o alimento é desperdiçado? Aí vem seu conhecimento, por exemplo, de geografia. Você estuda geografia, você sabe, por exemplo, que há desperdício de alimento no momento da produção, há desperdício de alimento no momento da colheita, há desperdício no momento do transporte, há desperdício no momento do armazenamento, seja em supermercado, seja domiciliar, ou seja, a gente sabe que quando o alimento ele é perecível principalmente, e o armazenamento não é adequado, ele estraga. Então ele vai o quê? Para o lixo. Isso acontece em supermercado, isso acontece dentro da nossa casa. Quanto de alimento você não joga fora semanalmente, quinzenalmente, mensalmente? Então é justamente isso que a gente pensa, é justamente nisso que a gente pensa quando a gente fala de desperdício, sugerido pelo texto número 2. E aí vem um outro aspecto super interessante que é o seguinte, quando a gente fala de desperdício de alimento, de fome de modo geral, a gente aciona outros conhecimentos, como eu disse, por isso que é com base nos textos motivadores e nos seus conhecimentos sobre o assunto. Aqui eu coloquei como observação para você, que inclusive está no repertório, no relatório que eu vou deixar para você também, para você dar uma lida, o curta-metragem Ilha das Flores, dirigido por Jorge Furtado, que é um excelente curta que fala justamente a respeito da fome, do desperdício e é um excelente momento para ser citado, é um excelente mecanismo para ser citado na sua redação como repertório sociocultural. Combinado? Ok? Fechou.
Texto número 3 é um poema. Vamos lá. O bicho do Manuel Bandeira. Vi ontem um bicho na imundície do pátio, catando comida entre os detritos. Quando achava alguma coisa, não examinava nem cheirava, engolia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. Então presta atenção que, obviamente, poema, texto, existem informações que precisam ser interpretadas. Primeira coisa que eu quero levar em consideração de uma forma básica para você é o título do poema, o bicho. Então, quando a gente fala de bicho, naturalmente a gente fala de quê? De animal irracional, ok? Então, aquele animal que não pensa para poder fazer as coisas, certo? Depois, eu quero que você destaque para mim no seu material imundície do pátio, quando a voz poética retrata imundície no pátio. A gente percebe que quando uma pessoa cata comida na imundície de um pátio, por exemplo, ela está num estado de precariedade muito grande. E para finalizar essa análise, aliás, desculpa, antes de finalizar, não examinava nem cheirava, também está aí no verso dos poemas, né? Do poema. Ação irracional, uma ação sem pensar. Você tem doguinho em casa, não tem? Se você não tiver, você está perdendo, porque doguinho é uma coisa maravilhosa. Pega um pedaço de picanha e entrega para o seu doguinho, você coloca na frente dele. Você vai ver que antes de ele comer, ele vai comer, com certeza, que a gente sabe que dog é arado, né? Mas antes de comer, o que ele vai fazer? Ele vai dar uma cheirada antes. Ele vai comer, mas ele vai cheirar antes. Olha só, de acordo com a voz poética, esse bicho, ele não examinava nem cheirava. Então, essa ação irracional é justamente estado de desespero. Então, a pessoa, para achar alguma coisa no lixo, comer sem examinar, ela está o quê? Desesperada. E agora sim, para finalizar, cão, gato, rato, homem. Repare que no poema que há uma gradação. Como assim? Nós temos o cão, nós temos o gato, nós temos o rato e no final dessa lista nós temos o homem. Então repare, podemos analisar da seguinte forma: o cão mais poderoso que o gato, vamos dizer assim, né? Então o cão caça o gato mais poderoso que o rato, então o gato caça o rato, e o rato na frente do homem. Então, ou seja, o homem, digamos, nessa cadeia, ele está abaixo do rato, ou seja, precariedade total. Então, o que nós temos que levar em consideração? Nesse sentido, nós temos aqui um estado de irracionalidade, nós temos aqui um estado de desespero muito grande. E a gente sabe que a pessoa desesperada, ela pode cometer atos irracionais, furtos e assim por diante, ok? Roubos, enfim. A pessoa com desespero, a pessoa desesperada, ela tem atitudes que, obviamente, racionalmente, ela não teria, ok? E aí, por fim, texto número 4, nós temos aí uma charge em que nós temos duas crianças, né? Uma com iPhone e a outra com iPhone, como você pode perceber. E aí, o que eu quero que você entenda? Primeiro, é uma charge. Todas as vezes que aparecer uma charge para você, lembre-se, é texto verbal e texto não verbal. Você tem que analisar tanto o que está escrito, assim como o que está desenhado. A imagem fala muito sobre, né? E aí nós temos que levar em consideração, então, no texto verbal, iPhone e iPhone. O que a gente consegue representar aqui de cara? A desigualdade. Um tem o fino da tecnologia, digamos assim, e o outro não tem o quê? O básico. Ok? Então a gente vê aí o retrato desigual do país. E para finalizar, presta atenção que são duas crianças. O chargista não colocou duas crianças à toa. Poderiam ser dois adultos, por exemplo, ok? Mas são duas crianças. E aí eu estou falando isso justamente porque quando a gente pensa em criança, naturalmente a gente pensa em quê? Comprometimento da ascensão social, perpetuação da realidade. Não tem aquele clichêzão? A criança, o jovem é o futuro do país? Pois é. Se a gente não dá o alicerce suficiente, os aspectos básicos, a sociedade de um modo geral, os aspectos básicos para essa criança, como que ela vai poder ascender socialmente? Como ela vai poder produzir? Como ela vai poder, de fato, evoluir na esfera social? Se não tem sequer comida dentro de casa, ok? Então, essa é a análise dos principais aspectos dos textos motivadores, fechado? Aí agora, o que nós vamos fazer? Eu vou mostrar para você uma sugestão de organização das ideias a partir daquilo que a gente leu nos textos motivadores, fechado? Vem cá comigo. Aí agora a sugestão, como eu te falei, é sobre uma esquematização, como você pode organizar as ideias para escrever essa proposta. Lembrando, é uma sugestão. Felipe, eu vou fazer completamente diferente disso, ok? Ok, perfeito. Desde que você tenha consciência do que você está fazendo, tudo ótimo. Agora, minha sugestão é a seguinte, ó. Na introdução, nós temos primeiro
a possibilidade de já começar o texto apresentando a tese. Como a gente já sabe, a tese vai ser o quê? A opinião, não é novidade, opinião a respeito do tema. Então, como eu vi, o tema ele é negativo, né? Gera problemas aí para o indivíduo, para a sociedade. Então, a minha sugestão é que a gente possa começar da seguinte forma: a fome é uma problemática e realidade brasileira que precisa ser discutida. Então tem aqui a temática e minha opinião, ok? Poderia ser, por exemplo, a obesidade é uma problemática e realidade brasileira que precisa ser discutida. A violência é uma problemática e realidade brasileira que precisa ser discutida. E assim por diante. Como eu te disse, a partir do momento que eu já tenho as minhas estruturas prontas, eu ganho tempo e agilidade em relação à minha escrita. Isso é muito importante na hora de se fazer a prova, combinado? Ok? Naturalmente, você sabe que quando há essa afirmação, o professor vai te perguntar uai, porque é um trem muito de mineiro, né? É uai o porquê na mesma fala. Uai, por que a fome é uma problemática, realidade que precisa ser discutida? Isso pode ser afirmado, pois esse cenário gerado por fatores como, aí eu vou apresentar a minha primeira causa, e depois a minha segunda causa. Então, por exemplo, esse cenário gerado por fatores como a desigualdade social e o desperdício de alimentos, ok? Poderia ser. É responsável por ocasionar efeitos negativos como aí a consequência 1 e a consequência 2. Aí, por exemplo, efeitos negativos como a presença de doenças que estão relacionadas à falta de alimento e o aumento da violência na sociedade, ok? Então seria aqui eu mostrando para o meu corretor. Então repare que a minha introdução está anunciando para você o meu projeto de texto. Eu vou trabalhar com causas versus consequência. Então, como você reparou, eu já estou aqui anunciando para o corretor qual vai ser o meu D1 e aqui qual vai ser o meu D2. E aí, para finalizar, a gente finaliza o raciocínio. No caso do Enem, a gente anuncia a proposta de intervenção. Portanto, adotar estratégia cuja finalidade seja, na hora de escrever tem que cortar o T, tá? Não faz igual o professor não, que esquece de cortar o T aqui, tá? Na sua redação você corta, senão corta o ponto do C, ok? Portanto, adotar estratégia cuja finalidade seja blá, 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 blá. Pronto, a introdução já está o quê? Prontinha. E todo o meu projeto já foi anunciado para o corretor. Agora nós vamos pensar no desenvolvimento. O que a gente faz no desenvolvimento? Primeira coisa que eu chamei aqui de número 4 é a apresentação tópico frasal 1. Em primeiro lugar, é necessário considerar os diferentes motivos que explicam a existência desse contexto no Brasil. Nesse caso, eu naturalmente obrigo o corretor a me perguntar quais são esses diferentes motivos. Lembrando que está no plural. Se está no plural, tem que entregar para ele no mínimo 2 motivos. Como eu começo a minha fundamentação? Posso começar da seguinte forma. Pode citar, por exemplo, a concentração de renda como uma das causas. Lembre-se, não pode só afirmar. Agora, obviamente, eu vou deixar o trabalho para você. Quando você fala que a concentração de rendas é uma das causas, o professor, naturalmente, ele vai lá e pergunta, como assim? Aí você precisa explicar. Ok? Belezinha? Depois que você explica a desigualdade, a concentração de renda, aí vem, além disso, ou seja, mais uma informação, o modo como muitos brasileiros manipulam os alimentos contribui para a permanência dessa lamentável situação. O que você chama de manipular alimento? Que modo é esse autor desse esquema que você está criticando? Então, de novo, o professor vai lá e te pergunta, como assim? Qual que vai ser a sua obrigação? Responder e explicar para ele. Fechado? E aqui pode ser finalizando o parágrafo do jeito que você achar melhor. Eu coloquei a observação que nós já tínhamos mencionado na hora que nós estávamos discutindo o texto. O curta-metragem Ilha das Flores, dirigido por fulano de tal, ilustra a ideia uma vez que blá 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 blá. Então aqui a gente já tem uma possibilidade de repertório, ok? Associada aí à sua argumentação. Fechado? Mudei de parágrafo, a apresentação do tópico frasal 2. Se eu coloquei aqui, olha, em primeiro lugar, não coloquei aqui, ó, em primeiro lugar, então naturalmente o corretor vai esperar o em segundo lugar, combinado? Então tá aqui, ó, entregando para ele em segundo lugar. É o momento que ele inclusive olha e fala assim, cara de quê? Na verdade já fez essa cara vários momentos aqui na esquematização, que ele tá vendo que tá tudo muito bem pensado, né? Mas para não perder o hábito, cara de moleque, piranha, muito bem.
Em segundo lugar, deve-se ressaltar que consequências trágicas ocorrem devido à fome no Brasil. Naturalmente, você sabe que o professor vai perguntar quais consequências trágicas são essas. Então, você vai apresentar pelo menos duas. Aí nós temos, então, pode citar nesse contexto, então um gancho para você citar a primeira consequência, a manifestação de doenças que se proliferam a partir da falta de alimentos. Como assim? Que doenças são essas? De novo, nós temos aqui a possibilidade do repertório, porque você vai, nesse caso, apresentar outra área de conhecimento, por exemplo, a biologia, ok? Explicou isso que o professor pediu, ademais, então, ó, de novo, não vou repetir o conectivo, a gente sabe que essa diversificação é importante, então se eu coloquei o além disso aqui, eu vou buscar outro conectivo, ok? Procurei um sinônimo, ademais, então já anota aí na sua listinha, para você já ter isso em mão sempre que precisar. A violência pode ser agravada ao considerar ações impensadas que podem ocorrer por parte de quem não tem alimento em casa. Então, de novo, o professor vai te perguntar como assim. E aí você vai explicar a parte da fundamentação, como você já está acostumado, como nós vimos nos outros aspectos, ok? Introdução definida, desenvolvimento definido, pronto. Agora a gente só vai definir quem? A conclusão. Então presta atenção como que poderia ser a conclusão, vem cá. Na conclusão, o que nós temos que levar em consideração sempre? Os 5 elementos que você já sabe que tem que ter. Então o que eu coloquei para você? Primeiro, a retomada da tese. Então, por isso, solucionar esse entrave é essencial. Então, uma coisa bem objetiva, bem rápida mesmo. Aí, claro, a partir do momento solucionar esse entrave é essencial, o professor vai perguntar como. Propósito de intervenção. Aí eu vou deixar também, obviamente, por sua conta. Eu vou te dar o direcionamento dos 5 elementos, as palavras, as expressões que devem aparecer, mas, claro, a proposta vai depender dos problemas que você levantou na sua redação para poder resolver especificamente aqueles problemas. Claro, como nós já vimos, a proposta tem que estar relacionada diretamente, claro, àqueles problemas, entraves que você levantou ao longo da sua redação. Agente, então seria, você começaria, né? O governo, então aqui, vem cá, eu coloquei assim, por isso solucionar esse entrave é essencial, ponto. Aí você vai começar a segunda frase da seguinte forma, para isso, vírgula, aí vem. O governo, que vai ser o quê? O agente. Então, 40 pontos. Ação. Deve, aquele verbo que vai demonstrar que a ação vai ser feita, e o auxiliar dele aí, ó. Por exemplo, deve fomentar projetos. Aí você continua o raciocínio, né? Modo meio, né? Quais projetos? Por meio de investimentos na educação e na economia. Eu sugeri investimentos na educação e na economia porque eu acho que por meio da educação a gente pode tentar sanar ou sanar mesmo a ideia do desperdício. E economia, a ideia da desigualdade social, contemplando assim nessa mesma proposta os dois aspectos que foram levantados no desenvolvimento, na sugestão que eu dei, ok? Por meio de investimentos na educação e na economia, blá, 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 blá. Detalhamento, não se esqueça, isso será feito, por exemplo, assim como eu coloquei o por meio, o deve, eu quero que você coloque o por exemplo, porque aí o professor já vai bater o olho e já vai saber que aqui é o detalhamento. Isso deve ser feito, por exemplo, a partir de... Aí você vai explicar o que teria nesse projeto, nesse investimento de educação e economia, ok? Se as campanhas seriam feitas nas escolas, nas mídias, nos principais meios de comunicação, algum reforço relacionado às bolsas já assistencialistas que existem no governo, ou à produção de emprego, enfim, aquilo que poderia solucionar o problema relacionado à desigualdade social. E aí depois que você fizer esse detalhamento, por fim, vem a finalidade. Essa ação tem a finalidade de... Aí, obviamente, você vai falar qual que é a finalidade do problema, fazendo com que os 5 elementos estejam bem explícitos, relacionados aos problemas levantados na redação e, dessa forma, garantindo 200 pontos na competência número 5 do Enem. Combinado? Tranquilinho? Então, essa foi a discussão dessa proposta e, obviamente, agora você vai precisar fazer e corrigir. Fechado? Beijos, até a próxima!